Voltamos com o Alerj Debate, que hoje está falando sobre a criação de uma alfândega na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Deputado, a região dos Lagos é conhecida como uma região turística, predominantemente turística. Isso serviria de alguma forma para mudar a destinação daquela região, tornar ela mais industrial? Eu não acho que vai tornar mais industrial, eu acho que vai conciliar, porque a vocação da região dos lagos não é a vocação industrial, a vocação é turística, mas no mar, né? Você tem todos os poços de perfuração naquela região que vai desde Campos, passando por Macaé até Saquarema, a exploração dos poços de petróleo, né? Então, mais ou menos, vamos lá, a menos de 200 milhas da costa. E o material das plataformas tem que chegar lá. E eles vêm de todas as partes do Brasil, não só do estado do Rio de Janeiro, e também vem componente do exterior. Então, não é que a vocação é industrial, é a vocação petrolífera que tem as costas do estado do Rio de Janeiro. A vocação da terra ali, de toda a região dos Cabos Frios, do solo, é uma vocação turística. Agora, você imagina o seguinte, pousou um avião vindo de Miami, aterrissou no aeroporto de Cabo Frio. Aí o pessoal da alfândega saiu de Niterói, pegou um congestionamento na RJ-106, por acaso, num final de semana de feriadão, como nós temos esse do feriadão no dia 2, e fica parado nesse congestionamento. Aí as pessoas não desembarcam, ficam lá esperando a alfândega chegar. É claro que isso é um extremo, mas é possível, né? Então, o turismo também pode ser incrementado e facilitado com a instalação da receita na região dos lagos. Porque toda região próspera, do ponto de vista do turismo, do comércio exterior, etc., tem a receita à disposição, né? Então, acho que a receita vai facilitar essas transações. As companhias aéreas vão se sentir mais seguras em fazer esses contratos de viagem. Então daria para desenvolver ainda mais o turismo naquela região, principalmente o turismo internacional, né? Eu até, interessante, o deputado destacou, essa região da Costa do Sol, né, região dos lagos, ela é uma região que ela é muito forte turisticamente e se nós pensarmos bem, ela tem uma projeção internacional maior do que inicialmente a gente imagina. Afinal de contas, Búzios oscila ao longo de um ano para o outro, entre ser o 6º e o 10º destino turístico internacional do Brasil. Ou seja, nós temos aqui, na região, um atributo turístico que mesmo no Brasil, poucos lugares conseguem ter tal projeção. E o funcionamento do aeroporto de Cabo Frio, ele é uma coisa muito feliz para a gente, porque um destino turístico internacional pela Embratur, entre 6ª e 10ª posição no Brasil, tão importante, precisa ter realmente um aeroporto internacional, né? E foi, inclusive agora, nessas últimas análises que foram feitas para escolhas de investimentos naquela região, inclusive novos hotéis, o aeroporto turístico foi considerado um item fundamental. E o turismo, na verdade, está se servindo da logística. A logística é serviço, não é? O turismo também é serviço. E a carga, a chegada e a nacionalização de cargas, ela tem permitido, né, futuramente uma exportação talvez mais intensa de carga, porque o que importa para o comércio internacional é a agilidade. O preço do serviço é importante, mas a agilidade é às vezes mais importante. Então a carga está pagando a conta de se manter um aeroporto internacional na região sem fazer pressão sobre os custos do turismo, né? E nós no Brasil temos essa característica que os aeroportos começam a mostrar a viabilidade da operação pela iniciativa privada, aeroportos públicos, né? E o caso de Cabo Frio, na carga, por exemplo, né, na carga internacional, é o exemplo mais marcante e o melhor exemplo que nós temos, e de maior porte, de que isso é viável. Então nós temos um caso de um aeroporto que foi com uma infraestrutura construída pelo governo do Estado, em parceria com o governo federal e com o governo municipal, né, que viabilizou então esse empreendimento de grande porte, porque uma pista que você tem condições de operar um jumbo cargueiro, poucos lugares têm. Então nós temos isso sem pressionar o gasto público,
porque a operação no dia a dia ela é custeada pela iniciativa privada. E uma coisa muito boa também para a gente é que, como exemplo, o governo do estado arrecadou 35 milhões de ICMS o ano passado no Aeroporto Internacional de Cabo Frio da nacionalização de cargas. Então é um investimento para lá de bom. Nós gastamos alguma coisa em conjunto, a União, o Estado e a Prefeitura, se formos atualizar os valores de investimentos em Cabo Frio, alguma coisa da ordem de 50 milhões de reais ao longo desses anos, e só no ano passado o governo do Estado arrecadou 35 e o governo federal arrecadou alguma coisa da ordem de 60. Então é um investimento multiplicador de riquezas. E esse ano vai arrecadar mais. E esse ano vai arrecadar mais. E que acaba retroalimentando a economia de Cabo Frio e a prefeitura também, com a municipalidade, por causa do ISS. Dá para a gente dizer que aquela região dos lagos poderia sediar eventos ainda maiores com a instalação de uma alfândega ali na região dos lagos, ali em Cabo Frio? Renato, olha só, o governo do estado já hoje pensa até, né, Delma, em incentivar em Cabo Frio a implantação de um terminal dedicado exclusivamente para receber os jatos da chamada aviação executiva. Existe um caso emblemático, né, que foi quando os executivos da ThyssenKrupp chegaram ao Brasil para tomar a decisão sobre a Companhia Siderúrgica do Atlântico, né? Foi isso, esse caso, né? Verdade. E eles ficaram mais de 4 horas no Galeão esperando a nacionalização do voo deles para eles poderem entrar no Brasil e tratar do negócio que eles vieram tratar e depois voltar para a Alemanha. Então isso se transformou assim num caso emblemático da necessidade de se ter um atendimento específico para essa aviação executiva. Diferenciado. Né? Isso no Galeão, realisticamente, é impossível de se imaginar que vai acontecer nos próximos anos, no futuro próximo e no futuro de médio prazo. Por quê? Porque a demanda dos voos comerciais, da aviação comercial, é tão grande que ela absorve integralmente a capacidade de atendimento da Receita Federal. Para você ter um contingente de técnicos da Receita Federal disponíveis para atender a aviação executiva, há quem diga que precisaria multiplicar por 4 o efetivo da Receita Federal no Galeão. Isso não acontece só no Galeão, acontece também em Guarulhos. Então, se você tem uma alfândega em Cabo Frio, essa alfândega, sem grandes aumentos de efetivo, sem aumento de efetivo, ela pode atender a aviação executiva, porque o movimento é muito menor. Ela atende ao movimento que já existe e ao movimento de aviação executiva. E você passa a nacionalizar os voos em Cabo Frio, o voo vem do exterior, chega em Cabo Frio, é nacionalizado, e depois ele parte para qualquer outro aeroporto brasileiro, ou do estado do Rio de Janeiro, ou em outro estado da região sudeste, como um voo nacional. Isso pode dar uma outra dimensão para aquela região, porque coloca ela como porta de entrada de toda a aviação executiva na região sudeste. Bom, a gente faz mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o Alerj Debate.